Tudo bom, pessoal? Meu nome é Jefferson. Atualmente estou terminando a minha pós-graduação em Big Data e Data Science na Federal do Paraná. Trabalho com fraude. O meu maior foco da minha pós é a análise de fraude de processamento de cartão de crédito. Realmente é um foco de segurança muito importante para a gente, e para a hora de realmente uma empresa trabalhar, envolve muita grana essa parada de fraude, o pessoal tentando fazer transações, fazendo esse hacker injection, você vê, bem, tem múltiplos casos que acontecem isso no e-commerce. Esse caso eu comecei por causa do e-commerce praticamente, mas você vê que tem múltiplos casos hoje em dia de segurança mesmo. Eu vou falar com vocês depois do Airflow, que é uma ferramenta de pipeline de dados, como você vai orquestrar tudo isso. Mas o pessoal também está utilizando essa ferramenta, ela é baseada em Python, então todo o código dela, o código-fonte dela é em Python, código aberto. E tem um rapaz que ele está estudando junto comigo, ele está fazendo uma análise, ele estava começando a fazer análise manual, agora já está fazendo de forma automatizada e escalável, usando essa ferramenta, porque ele faz análise de detecção na rede. Então, eu sei mais ou menos, é a tese de doutorado dele. Então, a gente conversando, eu passei por essa ferramenta e para dizer que ajudou bastante. Não conversei mais com ele muito, mas de uma forma bem simples, assim, dando assim, o potencial que a ferramenta tem. Ele faz o monitoramento da rede, daí nisso ele transforma em imagem, e disso ele roda um pipeline de dados, e ele vê se a faixa da banda de rede ali está normal, e ele vê se tem falha ou não, de alguma invasão. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Vamos falar um pouco sobre Data Lake, pipeline, ferramentas, escalabilidade, e se tudo der certo, a gente consegue fazer uma demo. Fingers crossed, vai dar tudo certo. Só uma pergunta assim, quantos aqui trabalham trabalham ou só estudam? Trabalham. Grande maioria, valeu. Então tá, então isso é bem importante. Porque às vezes a grande maioria é estudante, e às vezes é um conceito diferente que tem que levar para frente. Realmente um novo empreendedor, eu gosto de levar essa imagem que realmente é a nossa área agora, né? Tudo tem crescido muito, né? De forma exponencial. Hoje em dia, você já estava vendo um TED lá, então, estava assistindo uma palestra, aí o cara falava assim, hoje em dia, como é que ele falava? O normal não é mais ser... O nosso normal é uma constante evolução. Tipo, a gente não tem mais, ondas diferentes. Hoje em dia a gente está numa onda só, tá entendendo? A onda crescida. Então, vamos supor, olha a onda de Big Data, 5G chegando, IoT, Electrolux agora está investindo muito nisso. Meu primo trabalha na Electrolux, ele é engenheiro lá dentro. E ele comentando que a Electrolux, que realmente saiu do mercado dos pequenos dispositivos, agora entrou só nos dispositivos mais caros, que é tipo a linha gourmet da Electrolux. E agora, 2020, eles vão vir com 4 equipamentos que vão ser muito bons, assim, que tipo, vão ser fáceis de hackear, porque vão ser Androids, eu acredito, né? Mas vai ser tipo comunicação da casa interna. Beleza, tá até aí beleza, mas eles vão estar monitorando isso, né? Eles monitoram isso. Só tipo a onda de Big Data está crescendo, e eu digo assim, o novo predador emergiu, né? É a onda de Big Data. E aí que está o perigo, né? Você é muito fácil ter uma casa tudo conectada, tudo ótimo, chega em casa, aperta o celular, tudo liga. Na minha casa não é assim, mas enfim, tem casos, né? Mas você está muito vulnerável, e o pessoal está muito em cima disso. A área de dados, né? Eu trabalho com a parte de dados, na engenharia de dados, na seguradora. Tenho 2 empresas que eu estou fazendo consultoria em Florianópolis. Eu participo aqui de Curitiba do Hacking Lab, que é uma comunidade aberta para qualquer um, pessoal de estudante, quem quer for de empresa, da parte de hacktivismo mais voltada para
para a sociedade, assim, vamos tentar fazer algo de bem para a sociedade, tipo, tentar expor dados, preciso fazer uma análise de... Tem um projeto muito legal do pessoal do ônibus, estão fazendo isso, estão fazendo monitoramento de dados, então o pessoal tá... E esse do ônibus é bem legal, eles não estão utilizando Airflow, porque eu não participo do projeto, mas acho que seria bem legal aplicar com eles lá. Então é a área de dados, né? O novo grande emergiu são os dados. Pequenos insights que a gente tem. As empresas voltadas a insights têm 137%, né? Diferenciais de análise de dados. 137% numa empresa diferenciada de uma outra é muito grande se conseguir. Quem trabalha na empresa hoje sabe que se você tem um insight diferente é a fagulha que falta para você realmente sair na frente do parceiro e do concorrente, né? Sair na frente e realmente ter um diferencial aos clientes, e o que cabe para a gente sempre tá fomentando isso. E, né, e tá lá os insights, né? 1 em cada 10, imagine, tipo, menos de 10%. Se não me engano, é 78% nessa fonte da Forrester Business, que é a maior empresa de... Eles fazem consultoria, a Forrester Business, eles fazem consultoria e fazem também a parte de... como é que é? Survey... fazem pesquisa para as empresas. Então eles perguntam, tem um formulário de 80 questões lá, e a delas é essa: o que vocês usam de insights para dados? E imagine, 1 em cada 10. Então é muito pouco ainda assim o uso de dado que as empresas estão utilizando. Beleza, legal, vamos fazer as coisas, mas aí, né, em que ponto de vida aqui tudo deve começar um pipeline que eu preciso pensar? Eu vim do mundo startup, trabalhei numa startup, no e-commerce. Tem 2 startups também em Florianópolis, que já não são mais startups, já são scale-ups já, que um conceito lá. Mas a partir do momento que eu vou começar a pensar, né, essa parte de pipeline de dados, construir, organizar, porque o pessoal pensa muito em vamos fazer acontecer e faz acontecer e beleza, põe para rodar. Mas quando a gente está num cargo aqui, qualquer cargo, eu acho que assim, não é só o cargo do cientista de dados, o engenheiro de dados, sei lá, o arquiteto, qualquer um. Acaba a gente pensar, vamos tentar pensar nesse dado, proteger a proteção do dado, né? LGPD vem aí bastante forte, ou quem sabe até a gente consegue abranger isso. O pipeline de dados, ele começa, na minha ideia, ele começa do zero já. Começou um projeto, já pensa nisso daí já. Pensa no que a gente vai poder utilizar, como que ele vai seguir para frente, se ele vai, a dependência dele, quem são as pessoas que vão estar utilizando. É sempre legal pensar nisso, sabe? Tipo, quem trabalha com banco, assim, banco DBA, ou só desenvolvedor mesmo, pode criar um banco, tem empresa que permite isso, né? Lá no e-commerce eles permitiam isso. Se você tem um projeto, você não precisa ter um DBA para ter um banco. Você pode criar seu próprio banco e, mas sempre é bom pensar no modelo de chave, porque, depois isso ajuda pra caramba na frente. Ajuda muito, tanto também a empresa quanto para tudo. Então sempre é bom pensar num pipeline de dados. Pequeno ou grande, é qualquer pipeline de dados. Começou tirando um SQL dali e jogando para um dashboards, ou sei lá, qualquer outra ferramenta, já é um pipeline de dados para mim. E só que pensando sempre num modo de otimizar. Nos estágios iniciais, né, quando a escala de dados do negócio é pequena, quais são as características de design que você deve estar direcionando para o seu pipeline? Basicamente como é que a gente vai estar fazendo de forma pequenininha, mas vamos pensar nisso já por forma grande já. Isso é muito importante. As alterações necessárias que são para um pipeline de grande escala são pequenas transformações que a gente pode estar utilizando. Eu vou dar um exemplo. É mais fácil dando exemplo do que falando, né? Quando eu comecei meu projeto de fraude, eu comecei assim, cheguei com o meu orientador e falei assim, eu tenho um projeto de análise de fraude. Aí eu nem sabia o que era modelagem estatística, tinha bem pouca base, assim, tava aprendendo na pós.
Aí ele, então eu preciso dos teus dados limpos. Ele falou, pô, beleza, dado limpo, deixa comigo. SQL lá dentro, um scriptzinho Bash, Python, limpo tudo, jogo tudo pro outro lado. E, só uma aspas agora que eu lembrei, mas fui pra frente, entreguei pra ele o dado. Ele, não, mas eu preciso do dado, de 2 dados, né, de forma mais limpa o dado. Eu falei, mas como assim forma mais limpa o dado? Aí ele, eu preciso que você tenha o dado intermediário que você fez essa limpeza. Vamos supor, eu tenho um dado que são o endereço, aí o segundo dado eu só tirei, era um endereço completo, uma linha, um string completo de endereço com o CEP. Aí eu peguei e só tirei o CEP, digo, beleza, só tá aqui o CEP do cara, tirei os últimos 3 dígitos, porque não são relevantes, do CEP, deixei só o CEP ali, beleza. Aí ele, não, você tem um intermediário, você tem que ter um arquivo intermediário. Eu falei, mas caramba, pra que eu vou estar fazendo isso aqui para uma pós? Estou fazendo uma pós aqui, pra que é importante? E eu depois disso eu comecei a pensar de novo, vou montar um pipeline melhorzinho, subir mais um arquivo no meio. Aí foi, isso na minha máquina, né? Minha máquina é beleza, um arquivo que eu tinha na minha máquina, acho que, sei lá, 2 GB que eu tinha de registros, né? E, beleza, 2 GB era tranquilo, rodar na minha máquina, subia, fazia outra memória, descia, tava muito lindo. Quando a gente acabou quando acabou as aulas, né, que você começa só a desenvolver, a gente começou a só trabalhar com cluster, não tinha mais computador. Eu tive um computador pessoal, mas tinha dados que eu tinha que trabalhar só dentro do federal. Aí tinha que trabalhar, aí fodeu, gente. Ali foi foda, porque daí aí eu consegui, daí eu consegui um dado. Aí eu, beleza, eu pensei em dados pequenininhos, né, a máquina estava rodando. Quando eu terminei, eu consegui uma parceria com o pessoal, eles me deram toda a fonte de dados deles que eu tinha, de todas as transações bancárias, todas, desde 1998, algo assim, eu tenho todas as transações bancárias. E foi tesão pra caralho, são 20 GB de memória, são 20 GB de arquivo. Aí daí minha máquina não roda mais, saí memória já não tinha mais nem a maquininha, 16 GB não rodava ali mais. Saiu, falei, puta que roda, dá um cluster. Aí ali foi foda. Aí eu comecei a buscar ferramentas, e isso é engraçado, eu trabalhava com o pipe só, eu nem fazia, eu só usava Python, e eu fazia pipes porque o pipeline vem disso, né? O pipeline vem do pipe que foi criado. Quando você dá o grep pipe, é do pipeline, porque você vai passando em blocos, é isso que eu lembrei. Pesquisando isso. Aí o meu editor falou assim, cara, por que você não começa a dar ferramentas de mercado? Tipo, assim, tem algumas ferramentas que fazem isso pra você. Aí eu, vou tentar fazer. Eu comecei a pesquisar. E em Python tinha bastante coisa. Tem 3 empresas que fazem isso hoje. Que são muito grandes nisso, né? Tem várias ferramentas, mas em Python, que eu mais manjo, tem o do Airflow, que foi desenvolvido pelo Airbnb. O Luigi, que é feito pelo Spotify, mas foi descontinuado por eles, né? A comunidade ainda continua contribuindo, mas ainda o Luigi, por eles, saiu de linha. E tem o Azkaban, que é do... Esqueci o ícone deles. Enfim. E quando eu precisei rodar num cluster, aí eu me ferrei, gente. Ali foi quando eu estava pensando pequeno e eu falei, putz, devia ter pensado grande já desde o começo, já, de processar os dados. Porque quando eu fazia essa do endereço, um exemplo esdrúxulo, né? Do endereço, eu não estava salvando o número da casa e nem tinha mais um dado que estava importante. Enfim, já lembro. E aí isso foi muito relevante depois pro modelo. Desculpa, tinha localização, velho. Dentro do endereço que a empresa estava vendendo, no começo, antes do R ou AV, né? O prefixo, tinha uma localização. E eu estava limando todo mundo. Mandava todo mundo embora e só pegava o último dado lá. Só que nesse arquivo intermediário que eu comecei fazendo, eu tratava e não salvava. Aí eu comecei, vou começar a salvar esse dado, vou salvar ele na metade do caminho, e isso foi muito importante depois que eu consegui ter histórico. Você consegue acompanhar a transição do teu dado. Então, pensando em grande escala, foi quando eu fui para o cluster, e precisei rodar de uma forma... Porque um cluster é assim, mais ou menos. O cluster, pelo menos na Federal,
Se você tem um cluster da tua empresa, se for só seu, tá bom, tá ótimo. Mas geralmente o pessoal, você submete teu código num buffer, então você joga lá teu código, todo o teu script, eu vou transacionar meu dado daqui para lá, tudo mais, fazer isso aqui. E depois jogo no cluster, rodo, pego meu dado de volta, salvo no arquivo local, jogo não sei para onde, salvo num banco, para onde você quiser, pode fazer. E eu não tinha pensado nisso. E o Airflow depois ele veio e me ajudou muito. Que você consegue na federal ali, então você tem uma lista de espera, né? Você joga teu dado lá e você espera. Só que o que aconteceu? Eu até comentei com o John ali, eu joguei meu dado uma vez e isso faz 6 meses atrás. Eu joguei meu pipeline de dados e eu não salvei o meu modelo. O meu modelo que eu tinha resultado final eu não salvei. Só rodei tudo e não sabia, porque basicamente em machine learning, isso daí, pessoal, essas coisas, é uma função. Tudo que você faz, você gera tudo mais, você faz uma análise multivariada, tudo mais dos dados, e no final é uma função que você vai ter, que você vai dizer, isso aqui, dado o conjunto de dados que eu vou jogar aqui nessa função, qual é a minha resposta que eu tenho? Basicamente é uma função. Aí eu esqueci de salvar meu modelo, perdi tudo, assim, 4 horas de processamento e no fim joguei por nada. Então, como pensar de forma escalada, e depois eu consegui, com o Airflow, consegui recuperar isso de uma forma bem simples, bem fácil. Normalmente um pipeline de dados, o pessoal vai com um data lake, como na seguradora é muito assim, então tem vários dados e várias origens, a gente tem arquivo de API, arquivo mobile, da landing page, que vai pro... Tudo isso rodando pelo Airflow, a pipeline de dados rodando do Airflow. Então vai desde o pipeline de dados do crawler, que vai rodando da CVM, da Receita Federal, tem uns crawlers rodando bem pesado mesmo, que arquivos que estão tipo 5 GB de arquivo rodando. Tem arquivo que roda também de banco, transacional, rodar lá no banco normal lá, preciso fazer uma transformações do banco diário, faturamento, vendas, tudo mais, marketing, a gente consegue rodar, e tudo isso vai para um grande armazém, joga tudo lá dentro lá, joga arquivo JSON, joga arquivo, o que você quiser, você pode jogar lá dentro, XML, TXT, Parquet, são os formatos mais comprimidos de dados, Arvo, Orc, tem uns arquivos que compressões são muito pequenas e você consegue ter melhor otimização de espaço. Aí, beleza, quando a gente abriu isso para a companhia, que chegamos na companhia e abrimos, beleza, agora a gente tem um novo mundo de espaço para a gente poder explorar. Porque é muito fácil, né? Quando você tem muito dado, beleza, a gente tem bastante dado para poder trabalhar, todo mundo quer tirar insights, todo mundo quer descobrir algo novo, tanto seja na parte de segurança da empresa, de compliance também, roda bastante coisa de compliance, o pessoal de compliance cobra bastante isso daí, porque o pessoal tem monitoramento, vai tudo para esse data lake, um espaço separado, mas está lá dentro. E acabou virando um verdadeiro pântano de dados lá, assim, se via muitas coisas largadas, sem manutenção, totalmente largado mesmo, foi foda, assim. Chegamos num momento que tinha que parar todo mundo, corta acesso e reestrutura tudo de volta, um por um, vamos montando. Aí, porque dado que vem feio, vai feio, dado lixo, sai lixo. E os dados nunca iam para a produção, aconteceu muito isso. Então o pessoal achava que coletar dado era legal. Tem até um caso lá que o pessoal na seguradora, eles acharam que ficar fazendo crawler de jornal era legal. Daí os caras montaram um arquivo lá em crawl, um bashzinho lá, não era bash, não, era um Python. E colocaram dentro do Airflow da ferramenta, porque é uma ferramenta aberta, você monta o que está querendo e você põe para rodar. E os caras fizeram lá de jornal, só que a intenção até que era boa, só que acabou nunca foi a produção. Então foi um erro que eu coloco assim, que foi um erro ruim, porque eles queriam buscar, basicamente a seguradora trabalha com empresas gerando crédito, né? A nossa ferramenta lá praticamente é uma gerador de crédito, como se fosse um Serasa assim da vida. E a gente queria ver as empresas
que estavam com processos fiscais, processo trabalhista, qualquer tipo de processo. Vão ter processo, a gente quer saber qual que é a empresa. Só que daí você tem que ter, o Brasil inteiro fazendo crawler, rodando não sei o que, para poder descobrir alguma coisa. E acabou, tava lá e assim, o dado ficou 9 meses lá na seguradora e ninguém nunca tinha acessado aquele dado. Nada. Se viu a última data última data de acesso do dado, assim, sei lá, tipo, rodou 3 vezes na vida. Uma vez quando o cara fez o teste, outra vez quando ele quis mostrar para alguém, e a curiosidade de alguém que foi lá e bateu naquele dado lá. Nunca mais, nunca, 9 meses parado. Então só quando trabalhar, a gente trabalha com dados, a gente pensa assim, vamos jogar essa produção, trazer isso para frente, porque sempre tem uma pessoa que vai pensar. O pipeline de dados, né? Como que a gente sempre pensa mais ou menos? Como você deve organizar a sua lógica? Gerenciamento da fonte de diversos dados, como comentei, né? Fazendo crawler do jornal. Daí o jornal, então, daí o cara bloqueou, voltando, né? O cara fez o crawler e os caras mudaram o tipo de... Você não pode mais fazer tantas requests, eles bloquearam. E aí, enfim, o cara se fudeu lá, deixou os dados, perdeu de fazer o crawler, porque não podia fazer mais crawlers 80 vezes no mesmo IP, ele não estava rotacionando IP, não fez nada disso, não cuidou, e daí foi bloqueado, não continuou baixando e deixou lá. Então a gente, quando trabalha com engenharia de dados, é sempre bom pensar nessa parte de gerenciamento das fontes diversas. Até agora a gente está pensando em trabalhar com diversos formatos de arquivos, mas uma única só referência. A persistência de dados da parte intermediária, eu vou mostrar para vocês depois, vai ter uma demozinha, se tudo der certo. Aí vai dar tudo certo. A persistência, vou mostrar para vocês a persistência de dados, como que eu fiz a persistência de dados para poder trabalhar. A proteção de segurança e compliance, a pipeline, né? São praticamente essas quatro requisitos que eu utilizo quando vou montar um pipeline de dados. O requisito de dado é quem irá processar os dados, quais são as expectativas em termos de atraso, né? Se tiver algum impedimento de atraso, detectar as pessoas que precisam acessar e tudo mais. Bem, na seguradora tem só 2 SLAs, e para mim no cluster lá só sou eu, meu professor que quer ficar vendo as coisas que eu estou fazendo. Mais ou menos na seguradora, esse aqui é um cenário da seguradora, como que tá lá os analistas que tem, que é o SLA de um dia, que mais ou menos é o que eles precisam, de -1, para eles está ótimo, eles só querem saber o que rodou ontem, se deu algum lead de marketing, qualquer outra coisa. Os cientistas de dados, que é o que a gente faz, análise exploratória dos dados, né? Construindo um conjunto de dados, que eles vão treinar os modelos diariamente, semanal, semestral. Basicamente é isso. E agora estão querendo colocar modelagem diária de dados, caso para marketing, e também do lead, que querem ser mais rápidos, tem isso daí. Então, o Airflow faz isso muito bem. E sistemas avançados de detecção de anomalias. Esse aqui é o caso que eu comentei do rapazinho lá do doutorado lá, que está fazendo isso daí, monitoramento e detecção de anomalias, que requerem uma série temporal, ou seja, o dado ele vai estar num determinado tempo acontecendo, seja uma semana, que ele já tem esse dado construído ou não. E dependendo do tipo de monitoramento, que é o que ele faz lá. Ele monitora a rede, depois ele faz a modelagem dele conforme ele conseguiu esse dado. E é bem legal o projeto. O projeto acho que vai ser... Ele postou o artigo dele, o pessoal aceitou, e ele vai para São Paulo agora, vai ter um Data Warehouse Conf, sei lá, um negócio assim que ele vai postar lá, que é na parte de banco, né? Isso aqui, o monitoramento é de rede, mas a aplicação dele é em banco de dados, ou banco de dados. E vamos falar de um workflow agora, que é o que a gente pode, né? Um workflow é uma sequência de tarefas, umas tasks, qualquer outra coisa. É um processo externo, que você vai ter agendado ou não, frequentemente usado para emular Big Data e processamento de pipelines. A engenharia de dados, que é o que a gente faz, a gente já trabalho,
Você saber utilizar um stack de Big Data ou não, né? Não precisa utilizar todo o stack de Big Data, pode usar um pequeno stack, funciona muito bem. E é fácil disponibilizar qualquer dado de forma fácil e eficiente para a necessidade de organização. Basicamente você entrega a coisa legal para o cara poder trabalhar. Se entregar uma coisa ruim, realmente vai ser complicado. Os pipelines influenciam o desempenho, né? Influencia o desempenho e aprendizado de máquina, podendo elencar problemas de otimização. Aí já entra a parte de hiperparâmetros, de pipeline, que isso aconteceu comigo. Eu não tinha um pipeline muito bem definido, isso foi para mim muito ruim. E agora com Airflow realmente é muito fácil fazer isso. A parte de otimização eu vou mostrar para vocês que é muito fácil. Você consegue ter um pipeline, você consegue ter dados, fases diferentes e muito bem definidas. Escalando o pipeline. O Airflow, né? Só rapidinho passar para vocês. Ele foi uma plataforma programável monitorada em fluxos, nesse formato DAGs, Direct Stick Graphs. É uma ferramenta open source, desenvolvida pelo Airbnb, mais de 4 mil commits, 7 mil e poucas estrelas no GitHub. A Intel usa, Yahoo, PayPal, Airbnb continua utilizando, enfim, um mundaréu de gente, e hoje em dia é utilizada pela incubadora Apache. Ela trabalha com Celery Workers, que são processamentos paralelos, que você pode utilizar em Docker, você pode usar a ferramenta no servidor normal. Será que tá certo? Perguntas, quais são... isso aqui é o que a gente faz, né? Onde estão articulações caras, quais são os gargalos, as aplicações que estão processando, como essa aplicação obtém recursos, aplicação, digo assim, qualquer aplicativo, a modelagem, ou qualquer coisa você pode colocar aqui, né? Como ela obtém os recursos que você vai poder estar utilizando dentro do pipeline. Está recebendo CPU suficiente, isso afeta muito o pipeline. E acontecerá 5 vezes mais dados. O que acontecerá com 5 vezes mais dados? Essa aqui é a pergunta que a gente faz, né? Beleza, fiz tudo certo hoje, está tudo bem, muito lindo. E o que acontece se eu 5 vezes mais dados e metade da minha CPU? Se eu precisar aumentar 5 vezes mais o meu dado, porque o dado hoje em dia ele é de forma exponencial, não é mais logaritmo, né? Não, é logaritmo, não é mais exponencial. Ela sobe já de um jeito que você já não... A curva dela já é muito maior. E maior contenção acontecendo no clusters. Mais contenção, né? Você tem um bloqueio está acontecendo nos clusters, porque a gente não consegue subir muito rápido um cluster. É fácil, você tem dinheiro numa empresa que não depende disso, beleza, mas não é o que acontece, geralmente. Aí, mecanismos de recomendação, rapidão, né? Trabalha com Postgres, trabalha com Oracle, Cassandra, on-premise ou cloud, você pode trabalhar, tanto faz. Streaming de Kafka. Kafka é uma ferramenta de streaming de dados. Vamos fazer um agente que fica escutando lá na frente lá o teu dado e ele manda para você rapidamente memória, carrega num cache memória e você consegue estar utilizando ele. Ele joga com Redis, com banco de dados de memória também, que você consegue estar puxando isso. Basicamente, aqui que está mais ou menos o gatilho de você conseguir predizer muito rápido, né? Como você está pegando o dado rápido. Ele integra muito bem com o HDFS, que é o do Hadoop, ou o S3. Depois da palestra de hoje, fiquei meio pensando na minha aplicação rodando em S3, mas é da empresa mesmo, então os caras estão lá com o dado deles, mas eu fiquei muito preocupado. Depois até dar uma pesquisa. E roda muito bem com o Spark. Spark é parecido com o HDFS com o Hadoop, só que ele roda o Hadoop ele é em disco e o Spark ele é em memória. Basicamente, vamos lá, esse aqui é o que acontece hoje. Esse aqui é o meu... Esse aqui é o que acontece hoje lá na Federal. Lá. Esse é o que está rodando lá na Federal. Esse é meu projeto rodando. Tem a minha aplicação lá, minhas DAGs lá que eu tenho, depois mostro para vocês a telinha. Um web server que está rodando com um Metadados DB, que é um Postgres. Um scheduler que ele vai estar me agendando, porque eu pego os pagamentos de um dia da empresa lá,
Então eu estou fazendo esse scheduler para rodar, o web server está escutando o outro, e ele está rodando no Spark, e o Spark, roda no Spark ou nos meus workers, que eu tenho algumas coisas que rodam no workers, que são pequenas tarefas que eu preciso executar, ou eu vou ter o meu Spark rodando dentro do cluster lá na Federal lá. Que aí eu coloco o que eu quero lá dentro e é muito bem-vindo. Na cloud, o pessoal usa muito o Databricks, que é uma empresa comercial, que você consegue alugar a ferramenta deles, já toda integrada, muito bonitinha, funciona muito bem. Tem o RabbitMQ, que faz a parte de cache, de cache para os workers, que os workers vão recebendo dado e precisam rodar um modelo, e eu tenho ali meus pequenos workers fazendo modelagem. Então, basicamente, o que eu faço? Vamos lá. O meu Spark aqui, eu faço toda a parte de agregações. As minhas agregações das minhas tabelas, que são 400 colunas eu tenho. Então, todas as agregações ali, e os workers estão acessando o banco para poder fazer algum modelo. Eu tenho um modelo preditivo pequeno, tem um outro modelo de série temporal, tem um modelo que faço. Então, são 4 workers que estão rodando ali, que eu estou fazendo essa parte de processamento mesmo do algoritmo. E vamos lá, vamos tentar fazer funcionar um exemplo só para vocês do como que funciona o Airflow. Só a carinha dele. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Rapidinho. Então, essa aqui é a carinha do Airflow, como é que funciona. Depois, quem quiser, posso mostrar para vocês, fique à vontade. Eu posso abrir. Esse aqui está rodando em Docker. Estou rodando um Docker na minha máquina ali, não está rodando nada lá. Até por causa da rede que trafegar, não. Eu podia até conectar lá na Federal, mas não ia dar por causa da rede. Então, basicamente, eu tenho aqui um Hive. Acho que não consegue enxergar, mas é um Hive operador, que é o operador que roda em cima do Hadoop. Eu tenho um Python Operator, então aqui eu tenho o meu pipeline de dados começando. Aqui eu tenho um monte de tabela. Aqui são um monte de tabelas que eu vou estar construindo. Aqui eu estou agregando, trabalho, faço um pré-processamento. Aqui são as tabelas intermediárias que eu falei para vocês no começo lá, que digo, isso aqui é importante manter o dado, né, a metade do processamento está ali, que eu quando comecei fazendo, eu só fazia aqui, eu pegava o dado aqui eu fazia alguma coisa e jogava lá na frente, já para modelagem, já digo, tá aqui a minha última tabela, aí meu professor, não, preciso assim, dado assim assado, trabalho dado, e hoje eu tenho tudo isso aqui separado, o Airflow, e tudo isso aqui está sendo monitorado, então cada uma dessas aqui, eu tenho uma tabela, eu consigo monitorar ela ou não, eu posso salvar o arquivo que eu quero, controle total que você tem do dado, do histórico, tudo que você tem, você consegue estar trabalhando ali. Vou mostrar para vocês, deixa eu consigo. Tem quanto tempo mais? 10 minutos, tá bom, tá bom. Porra, eu até apurei e fiquei rápido, fiquei com tempo demais agora. Eu já mostro para vocês como é que funciona a interface. Então, essa aqui foi a primeira tabela que eu começo tudo que eu começo lá na história da análise de fraude, eu começo por aqui. Então, eu pego todas as tabelas. Esse aqui é o modelo Star Schema, é um modelo de banco de dados relacional, tudo mais, bem tradicionalzão. Mas é o que funciona muito bem para essa tabela que eu preciso. A minha tabela Master Schema que eu jogo no Hive, né? Então, eu tenho um Python Operator e tenho o meu Hive. Esse Hive aqui, tudo que está rosadinho são essas caixinhas aqui. E verdinho é um Python Operator. Então, trabalhando com Hive, jogo com Python, o Python vai me dar um dado e eu jogo para minha tabela fato que eu preciso, que é uma tabela que para o outro pipeline que eu vou estar utilizando.
Eu consigo ter monitoramento de tempo pelo Airflow e você consegue ver que ele escala muito rápido por causa dessa conexão. O que é a grande sacada deles? É essa conexão com o Hive, com qualquer ferramenta que você pode precisar de processamento. Cara, daí você é o limite. S3, Hive, Scoop, Hadoop, Spark, Databricks, que é o Spark Databricks, né? A mesma. Spark é o framework, Databricks é a ferramenta. E comunica com várias ferramentas hoje no mercado. E dá para você fazer qualquer outra coisa. Plugin, dá para você chamar Bash, dá para você chamar Bash. Pô, daí você Bash também. Bash, preciso formar um Bash, chamo um Bash para poder fazer um arquivo de um grep lá que só quer um dado. Ah, tá. Tem um que eu utilizo, que eu acho que não está naquele DAI, não está naquele, está no outro pipeline. O que eu faço? Eu pego só, quando eu faço a atualização do serverless, da arquitetura serverless da nossa API, eu preciso pegar o último número dela para poder atualizar. E eu só faço isso, eu só pego um bashzinho, só jogo lá o grep do último número e atualizo, que é o número do build que vai embora. Tem pessoas utilizando isso aqui até para fazer processamento agora de imagem, o pessoal trabalhando com forma de imagem mesmo. Processamento de imagem de forma bem massiva e imagens gigantescas, o pessoal trabalhando com base de dados gigantesca. Deixa eu ver se eu consigo voltar. E é isso aí, pessoal. Obrigado.